E se eu te dissesse que o maior sabotador da sua vida não vem de fora, mas de você mesma? Que toda vez que você silencia o que arde na sua alma, toda vez que aceita o que não ressoa com você, está apagando a sua própria luz. Mas, e se existisse um ponto de virada? Um instante como este em que você pode escolher algo diferente? Hoje você não está aqui por acaso. Você está aqui porque está pronta. Pronta para ouvir algo que mudará a forma como você se vê. Porque quando você para distrair, não muda apenas sua história, muda seu mundo. Inscreva-se agora e fique até o final, porque isso não é apenas uma reflexão. É um chamado direto à sua verdade. O que você vai ouvir hoje pode despertar algo em você que está calado há tempo demais. Querida alma, vou-te falar com a voz que nasce do inconsciente, com a voz que não busca te convencer, mas sim te despertar. Porque só quando você para de se trair é que sua vida realmente começa. E não falo de uma traição banal, daquelas que o ego reconhece com facilidade, mas sim daquela traição silenciosa, profunda e persistente. A de não se ouvir, a de ignorar quem você é por medo do que os outros esperam que você seja. Durante anos, talvez a vida inteira, você viveu segundo mandatos externos. Agradar, se encaixar, calar, ceder. Você fez isso porque assim foi amada, assim se sentiu protegida, assim sobreviveu. Mas agora está aqui, diante do peso de uma existência que já não tolera mais máscaras. Não é por acaso que você sente esse vazio. Esse vazio não é inimigo, é um sinal sagrado. É a sombra que chama, é a alma que grita. Viver-se traindo é um ato de violência espiritual. É como negar água a uma flor que suplica para florescer. Cada vez que você diz sim querendo dizer não, cada vez que sorri para evitar o conflito, cada vez que prioriza o que não vibra contigo, está dizendo ao universo que sua verdade não merece espaço. E o que não tem espaço, apodrece na escuridão. Muitos pensam que o sofrimento vem de fora, das perdas, das decepções, das rejeições. Mas eu te digo, existe uma dor maior, mais insidiosa, mais corrosiva, e é de não viver em conformidade com sua alma. Essa dor não grita, sussurra. Ela se disfarça de cansaço, de ansiedade, de relacionamentos vazios, de conquistas que não preenchem. E, sem perceber, um dia você olha no espelho e não reconhece quem está à sua frente. Quem é essa mulher que você construiu para sobreviver? Mas ouça com atenção, você não nasceu para sobreviver, nasceu para ser. Para ser você, na sua forma mais crua e autêntica. E quando finalmente para distrair, algo sagrado acontece. A alma começa a te lembrar. Não porque ela volta, mas porque você volta para ela. É então que as peças começam a se encaixar sem esforço. As decisões se tornam mais claras, os relacionamentos mais autênticos, a vida mais sua. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você não está mais em guerra consigo mesma. O que antes você temia, a solidão, o julgamento, a perda, se transforma em liberdade. E não porque o mundo exterior desaparece, mas porque você para de usá-lo como bússola. Sua bússola se torna interna, silenciosa, firme. É o self, o centro organizador da sua psique, o núcleo que sempre soube quem você era antes que o mundo dissesse o contrário. Parar de se trair é um processo, não um evento. É um caminho iniciático que te confronta com sua sombra, com tudo aquilo que você reprimiu por medo. E sim, vai doer. Vai-te custar vínculos, seguranças, até mesmo a identidade que você construiu. Mas cada parte que se perde e que não era você, é um espaço liberado para que o autêntico possa surgir. E sabe qual é a parte mais bonita desse processo? Você não precisa se tornar nada. Não precisa buscar lá fora. Só precisa lembrar. Lembrar da sua voz, do seu instinto, da sua verdade. Voltar à origem. Voltar a você. Porque você já é suficiente, mas esqueceu disso ao priorizar as expectativas alheias acima das suas próprias necessidades. Não se trata de egoísmo. Trata-se de integridade. Porque quando você vive a partir do seu centro, da sua essência, tudo o que você toca é impregnado de verdade. Seus relacionamentos se tornam mais profundos, não pelo que você oferece, mas por quem você é. Suas decisões ganham peso, não pela lógica, mas pela coerência interna. Sua presença começa a curar, porque já não divide, já não mente, já não se nega. Essa transformação não precisa de testemunhas, nem de aplausos. Na verdade, muitos não vão compreendê-la. Alguns se afastarão. E está tudo bem. Nem todos estão prontos para te ver sem suas máscaras. Mas você está. Você chegou naquele ponto em que o desconforto de fingir supera o medo de ser. Esse é o limiar.
E eu te convido a atravessá-lo. Vão-te dizer que é perigoso viver com autenticidade, que é mais seguro se encaixar. Mas eu te digo, o perigoso é continuar dormindo. O letal é continuar fragmentada. Porque a alma que não é honrada enfraquece. E uma vida sem alma é um exílio do qual poucos conseguem voltar. Se você está aqui, ouvindo essas palavras, é porque algo dentro de você já decidiu voltar. Não te peço perfeição. Te peço honestidade. Que você observe cada momento em que se trai e que, em vez de se julgar, se abrace. Porque a verdadeira mudança não nasce da cobrança, mas da compaixão. E lembre-se disso. Cada vez que você escolhe sua verdade, mesmo que a voz tremule, você está curando gerações. Está dizendo ao mundo, eu existo e isso basta. Está mostrando o caminho para outras almas cansadas de fingir. Porque a autenticidade é contagiosa, como a luz. E embora doa no começo, logo você descobrirá que nada brilha mais do que uma mulher em paz consigo mesma. Por isso, não se contente em sobreviver. Não continue sendo uma sombra de si. É hora de voltar para casa. E essa casa é você. Agora que você deu o primeiro passo em direção a si mesma, agora que a traição interna começou a se dissipar, surge uma nova etapa, mais sutil, mas igualmente decisiva, a de sustentar-se. Porque libertar-se é apenas o começo. A verdadeira alquimia acontece quando você aprende a permanecer fiel à sua essência mesmo quando o mundo continua a falar na língua do medo, do costume e da obediência. A fidelidade a si mesma não é uma meta que se alcança uma vez e pronto. É uma prática diária, um relacionamento constante com sua alma. É perguntar-se a cada manhã, estou-me respeitando hoje? Estou honrando o que sinto, o que preciso, o que sou? E se a resposta for não, que não venha a culpa, mas sim a consciência. Porque a consciência transforma o que o julgamento apenas agrava. Haverá momentos de dúvida. A psique humana é feita de muitas vozes internas. Algumas são suas, outras são ecos de figuras parentais, da sociedade, do passado coletivo. E essas vozes não desaparecem de uma hora para outra. Algumas continuarão sussurrando que você não pode, que não deve, que não vale a pena. Mas você já não é mais obrigada a obedecê-las. Pode escutá-las com compaixão e, ainda assim, agir a partir da sua verdade. Um dos maiores desafios que você enfrentará será o da solidão. Não porque esteja realmente sozinha, mas porque começará a perceber a diferença entre estar acompanhada e estar alinhada. Muitos dos relacionamentos que você mantinha eram extensões da versão que fingia ser. E agora que essa versão está se dissolvendo, também se dissolvem os laços que dependiam dela. Não tema essa perda. Às vezes, para se encontrar, é preciso se perder dos outros. Viver a partir do seu centro exige uma coragem radical. Significa renunciar aos aplausos fáceis, ao reconhecimento automático, à validação externa que tantas vezes você confundiu com amor. Mas nessa renúncia, você ganha algo infinitamente mais poderoso, seu próprio respeito. E esse respeito é a base de toda cura. Porque uma mulher que se respeita se torna sua própria raiz, sua própria casa. Você verá que sua energia muda. Aquilo que antes você tolerava sem questionar começará a incomodar. Não porque você esteja mais fraca, mas porque agora está mais viva. O que antes você silenciava, agora quer ser nomeado. E isso pode assustar. Porque a verdade, embora libertadora, também exige. Ela pede presença, coerência, decisão. E, no entanto, essa exigência não oprime. É a exigência da alma que te conhece, que sabe que você veio a este mundo não para se adaptar, mas para encarnar sua singularidade. Não existe um modelo a seguir, não há um mapa traçado. O que existe é uma bússola interna que começa a funcionar com mais precisão à medida que você para de se trair. Esse é o milagre silencioso desse processo. Quanto mais fiel você é a si mesma, mais se torna guia para outras. Não porque ensine pela teoria, mas porque encarna uma verdade que se sente, que se transmite, que desperta. Sua simples presença passa a ser testemunho do que é possível. E isso é revolução. Não a que grita, mas a que transforma desde dentro. Não se impaciente com suas recaídas. Elas fazem parte do caminho. Não são sinais de fracasso, mas lembretes de que o eu antigo ainda tem raízes. Mas essas raízes já não são mais regadas. E aos poucos, secam. O importante não é nunca cair, mas levantar-se cada vez mais próxima de quem você realmente é. Lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Mesmo que pareça que o mundo não compreende seu despertar, há milhares, milhões de almas que também estão se lembrando.
E ao se lembrarem de si, também se lembram de você. Somos parte de uma alma coletiva que está se curando através de cada indivíduo que escolhe a verdade ao invés da aparência, a integridade ao invés da aceitação. Esta é a vida depois que você para de se trair. Uma vida às vezes mais silenciosa, mas mais plena. Mais incerta, mas mais real. Você talvez nem sempre saberá o que fazer, mas saberá quem é. E isso basta. Porque quando você sabe quem é, qualquer caminho que escolher, se for trilhado a partir da alma, te levará de volta para casa. Então, siga. Mesmo que doa. Mesmo que assuste. Mesmo que esteja cansada. Porque sua alma está te esperando do outro lado do medo. E quando você chegar, não haverá fogos de artifício, nem fanfarras. Apenas uma paz profunda, silenciosa e eterna. Aquela que só se experimenta quando, finalmente, você para de se abandonar. E essa paz, minha querida, é a forma mais elevada de amor que você pode se dar. Agora que já percorreste um bom trecho do caminho em direção a ti mesma, começas a perceber algo ainda mais profundo. A vida não apenas se transforma quando deixas de te trair, ela começa a se revelar. Porque o que é autêntico não nasce apenas dentro de ti, também começa a se manifestar fora. O mundo exterior, que antes parecia um palco de exigências e expectativas, agora se torna um espelho fiel da tua transformação interna. Já não estás mais na luta constante por pertencer. Descobres que não precisas te encaixar quando, finalmente, pertences a ti mesma. E nesse pertencimento, encontras uma liberdade que talvez nunca imaginaste. A liberdade de pensar teus próprios pensamentos, de escolher teus caminhos, de sentir sem culpa, de agir sem o peso de um roteiro imposto. É então que emerge o verdadeiro poder, não o de controlar os outros, mas o de te sustentares com dignidade em qualquer circunstância. A mulher que não se trai já não é manipulável, já não se curva com facilidade. Não porque seja rígida, mas porque desenvolveu uma raiz interna. Essa raiz é o que chamamos de alma integrada, e ela é o alicerce da maturidade psíquica. Não esperes que tudo se torne perfeito. Este mundo continua a ser um lugar de contradições, de sombras coletivas, de estruturas que recompensam a submissão e punem a autenticidade. Mas o teu lugar nele mudou. Já não estás aqui para desempenhar um papel, estás aqui para encarnar uma verdade. E essa verdade nem sempre será compreendida, mas será sentida. Porque existe uma força que emana de quem fez as pazes consigo mesma. Uma força serena, uma clareza que não precisa gritar. Agora também percebes que não basta deixar de te trair, é preciso começar a cultivar o que é verdadeiro. A fidelidade a ti mesma é um terreno fértil, mas precisa ser nutrido com ações, decisões e hábitos alinhados com a tua nova consciência. Não se trata apenas de saber o que não queres, mas de ousar desejar com profundidade, de dizer, isso sim sou eu, isso me representa, isso é meu e eu o abraço. Aí nasce uma nova ética pessoal. Não aquela baseada em deveres impostos, mas a que surge de um respeito radical por quem tu és. Já não precisas que alguém te diga como viver. Tu te observas, te escutas, te corriges com amor quando te desvias e segues em frente. Deixaste de ser vítima dos teus condicionamentos para te tornares protagonista do teu processo. E isso, alma querida, é uma revolução silenciosa. Também começas a ver beleza naquilo que antes te parecia caos. Já não foges da dor nem do conflito. Olhas para eles como partes inevitáveis da viagem humana. Não os romantizas, mas os atravessas com lucidez. Porque sabes que dentro de cada crise existe uma semente de transformação. E que a tua alma não busca conforto, busca expansão. A coerência interna torna-se o teu farol. Não é perfeição o que procuras, mas congruência. Cada vez que pensas, sentes e ages na mesma direção, tua energia se organiza, tua presença se fortalece, tua vida se alinha. E começas a atrair pessoas que ressoam contigo nesse mesmo nível de verdade. E aquelas que já não combinam contigo se afastam, sem conflito. Porque a tua vibração mudou, e o que não é autêntico já não se sustenta. Haverá dias em que te sentirás vulnerável. Não porque tenhas regredido, mas porque a sensibilidade faz parte do despertar. Não endurecer é um ato de coragem. Num mundo que celebra a armadura, tu escolhes mostrar a pele, a alma, o coração aberto. Isso também é poder. E é um poder que não pode ser tirado, pois nasce de dentro. Todo esse processo te conduz, inevitavelmente, a uma pergunta sagrada. Por que estou aqui? E a resposta não é uma tarefa concreta, nem uma meta externa, mas um modo de estar no mundo. Estás aqui para seres tu mesma, na tua forma mais livre, mais consciente, mais íntegra. E a partir daí, impactar. Não por obrigação,
mas por coerência com teu ser. Deixar de te trair te trouxe até aqui. Mas agora sabes que não há mais volta. Porque uma vez que te experimentas de verdade, não consegues mais te disfarçar sem te sentires quebrada por dentro. Essa é a bênção, e também a responsabilidade, do despertar. Não podes mais ignorar tua verdade sem pagar um preço alto demais. Já não podes fingir que não sabes o que sabes. Então segue. Constrói. Ama a partir desse novo lugar. Cria com a tua alma. O mundo precisa de mulheres que já não se abandonam, que já não se apagam, que já não se diluem. Mulheres inteiras, imperfeitas e reais. E tu és uma delas. Não duvides mais disso. Não temas ser farol. Não temas ser raiz. Porque cada passo que dás a partir da tua verdade ilumina o caminho para outras que, mesmo em silêncio, também anseiam por despertar. Quando caminhas por tanto tempo sendo fiel a ti mesma, percebes que a vida já não gira mais em torno do esforço de provar, convencer ou conquistar aprovação. Em vez disso, surge uma serenidade profunda, quase silenciosa, uma certeza que não precisa ser validada por palavras nem por resultados. É o fruto de ter deixado de te trair, não como um ato pontual, mas como um modo de viver. Nesse ponto do caminho, começas a compreender que a autenticidade não é uma meta, mas um processo contínuo de ser. Estás sempre em transformação, mas agora cada mudança não te afasta mais de ti, e sim te aproxima da tua essência. Como as estações que não negam a sua passagem, aprendes também a te entregar ao ciclo natural de quem és. Deixas de te agarrar a uma versão rígida de ti mesma e abraças tua natureza mutável, viva, pulsante. E é aí que emerge um paradoxo revelador. Ao deixares de te trair, não és apenas tu quem se liberta, começas também a libertar os outros. A tua presença honesta atua como uma permissão silenciosa para que os outros também possam tirar suas máscaras. A tua coerência se torna uma forma invisível de cura, uma vibração que ressoa para além das palavras. Mas não te enganes, ser leal a ti mesma não te torna invulnerável. Pelo contrário, torna-te mais sensível, mais empática, mais consciente da dor alheia. Já não podes ignorar o sofrimento do mundo, mas também não te deixas arrastar por ele. Aprendes a olhar com compaixão sem te perder, a oferecer-te sem te esquecer, a servir sem deixar de ser. Este equilíbrio é a maturidade da alma. É o momento em que compreendes que não precisas renunciar a ti para amar, nem calar a tua voz para manter a paz. Podes estar no mundo com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Podes ser raiz e asa, limite e abraço. E essa síntese só se torna possível quando deixas de negociar a tua verdade por um pouco de aceitação. É também neste estágio que descobres o verdadeiro significado da liberdade. Não é fazer o que quiseres, quando quiseres, mas viver em coerência com quem verdadeiramente és. É não precisar te esconder. É poder estar sozinha sem sentir-te vazia. É escolher com base na paz interior e não na pressão exterior. A liberdade real não vem de fora. Não depende do ambiente, nem das circunstâncias, nem da aprovação. Ela brota de dentro, quando já não precisas representar um personagem, quando já não tentas te encaixar em uma estrutura que te nega. E quando chegas aí, tornas-te profundamente soberana. Já não precisas dominar, porque já não estás em guerra. Já não precisas competir, porque já não te comparas. Já não precisas implorar, porque descobriste que tu és a fonte. Neste ponto, a alma te exige uma nova forma de responsabilidade. Já não podes mais fazer de conta que não sabes. Já não podes silenciar a tua intuição sem pagar o preço da inquietação. A tua consciência se expandiu, e com ela, o chamado para viver em verdade. Não como uma imposição externa, mas como um compromisso com a tua própria visão do mundo. E então vês com clareza que tudo, absolutamente tudo, fez sentido. Cada queda, cada perda, cada silêncio imposto. Tudo fazia parte desta trama sagrada que te trouxe até aqui. Não foste vítima, foste semente. E agora floresces, não pelo que fizeste, mas por tudo o que deixaste de trair. Olhas para trás e já não sentes raiva, nem vergonha, nem dor. Sentes gratidão, porque sem aquele esquecimento de ti, não terias valorizado este reencontro. Sem aquelas máscaras, não terias reconhecido o teu verdadeiro rosto. Sem aquela escuridão, não terias enxergado a luz que agora emanas sem esforço. E não é uma luz para iluminar os outros como um objetivo. É uma luz que simplesmente existe. Uma chama que arde porque sim. E ao arder, aquece, inspira, recorda. Porque a mulher que já não se trai torna-se símbolo vivo do que é possível. Então continua.
Habita-te com coragem. Respeita-te em cada decisão, em cada vínculo, em cada silêncio escolhido. Não te esqueças. Não te expliques. Não te reduz. A fidelidade à tua alma é o ato mais revolucionário que podes oferecer ao mundo. Porque, no fim, a verdadeira obra de arte não é o que crias, nem o que conquistas, nem o que acumulas. A verdadeira obra de arte és tu, quando deixas de te trair. Meu querido interlocutor, permita-me falar-te não a partir da certeza da alma, mas da estrutura crua do dever. Porque há vidas que não se constroem com base na fidelidade a si mesmo, mas na entrega silenciosa ao que é maior, mais exigente e, talvez, mais necessário. Nem sempre nos é concedido o privilégio de viver em coerência com o nosso desejo. Às vezes, a história, o dever ou a ciência exigem outro tipo de verdade. Conheço o que significa sacrificar-se por uma causa. Senti o peso de uma vocação que não pede licença, que não respeita o sono nem o consolo de uma vida leve. E foi aí que descobri que nem sempre trair-se a si mesmo é uma tragédia. Às vezes, renunciar a uma parte de ti é o único caminho para avançar, construir, deixar uma marca além do ego. Quem serias se seguisse apenas os teus impulsos? O que restaria do mundo se cada alma decidisse priorizar somente sua própria verdade? Existe um tipo de traição que não destrói, mas forja. É aquela que acontece quando te entregas a algo maior que tu. Quando escolhes o caminho que não desejas, mas que sabes ser o correto. Quando não segues a voz interior, mas sim a necessidade do momento. Essa é outra forma de grandeza, menos romântica, menos celebrada, mas profundamente real. Sei que isso soa brutal, mas olha para o universo, para a matéria, para a energia que não tem piedade dos nossos desejos. O átomo não se comove com o sofrimento. A radiação não para porque dói. Assim também é a vida, por vezes impessoal, por vezes cruel, mas sempre coerente com suas próprias leis. E não seria nossa missão nos ajustarmos a essas leis, mesmo quando isso nos custa. Trair-se a si mesmo, então, nem sempre é derrota. Pode ser uma forma de disciplina. Pode ser uma decisão consciente de adiar um anseio em nome de uma causa, uma responsabilidade, uma ideia que vai além do individual. E nisso há honra, há nobreza, há ciência também, pois toda pesquisa é uma renúncia, ao conforto, à certeza, ao ego. A liberdade absoluta é uma ilusão. Vivemos em redes de vínculos, de contextos, de causas e efeitos. Cada escolha que fazes afeta o outro. Cada afirmação da tua verdade pode ser a negação da verdade de alguém. E o que fazes então? Persiste na tua fidelidade interna ou decides negociar com a realidade? Eu te digo, aprenda a ceder. Aprenda a trair-te estrategicamente. Não para te perder, mas para construir algo mais sólido que uma emoção passageira. As emoções não são bússolas infalíveis. Frequentemente nos enganam. Frequentemente nos arrastam para lugares escuros com a desculpa da autenticidade. E se a verdadeira maturidade consistisse não em ouvir a si mesmo o tempo todo, mas em saber distinguir quando aquela voz é sábia e quando é apenas um capricho. Porque há muitas vozes dentro de ti, e nem todas merecem obediência. Não esqueças também que a alma pode mentir, que o inconsciente nem sempre é um santuário, mas também um campo de batalha. Às vezes, aquilo que chamas fidelidade a ti mesma é apenas medo disfarçado de intuição. Às vezes, aquilo que chamas traição é, na verdade, evolução. Porque mudar dói, e ao doer, interpretamos como deslealdade, quando talvez seja apenas crescimento. Olha para mim, não vivi para realizar meus desejos pessoais. Não tive tempo para minhas emoções mais íntimas. Escolhi servir a uma vocação que não me perguntou nada, mas que me reclamou por inteiro. E não me arrependo, porque foi nessa renúncia que descobri uma força que vai além do eu. Há beleza em obedecer ao necessário. Há sabedoria em aceitar que nem tudo o que desejas é o melhor para ti. E não te falo a partir do sacrifício cego e vazio. Falo-te a partir da entrega lúcida. Do saber que, às vezes, trair-te é proteger-te. Que ceder é sobreviver. Que não seguir teu impulso pode ser o que te salva de ti mesma. Por isso, não te agarres à pureza de uma ideia. Não idealizes a coerência como uma virtude absoluta. Há momentos em que a contradição é o único caminho possível. Há fases em que a prioridade não é a tua alma, mas a tua missão. E há dias em que ser tu mesma precisa esperar, porque há algo mais urgente do que a fidelidade ao teu desejo. Talvez isso não seja o que esperavas ouvir. Mas acredita em mim, na renúncia também há dignidade. Na traição consciente também existe amor.
E no esquecimento de ti mesma, se for por um bem maior, há uma forma secreta de eternidade. Você chegou até aqui, e agora intui que existe uma força mais antiga e mais firme do que o desejo da autenticidade, o compromisso com o inevitável. Aquilo que não escolhemos, mas que, ainda assim, nos escolhe. E é nessa entrega, nessa aceitação radical das condições que não se podem mudar, que começa a se formar um tipo de verdade que não depende da alma individual, mas da ordem profunda das coisas. Dediquei minha vida a compreender o mundo não como eu gostaria que fosse, mas como ele é. E esse esforço para observar o real, para decifrar a matéria, para honrar a estrutura oculta do universo, exige que nos afastemos de nós mesmas. Você não pode investigar o mundo se insiste em filtrá-lo pelas suas emoções. Você não pode colaborar com o essencial se acredita que tudo deve girar em torno da sua liberdade interna. Às vezes, a fidelidade não está em você, mas na lei silenciosa que rege a vida, para além do que você sente. Digo, então, trair-se nem sempre é negar-se. É abrir espaço para o que ultrapassa os seus próprios limites. É aceitar que há momentos em que viver como se deseja não é possível. Há chamados mais urgentes do que o desejo de coerência. Existem circunstâncias em que a fidelidade a si mesma deve ceder à responsabilidade com os outros, com o mundo, com a história que você está ajudando a escrever. Não é fácil. Exige uma lucidez que chega a doer. Porque obriga você a enxergar que nem todo desejo é sagrado, que nem toda lealdade interna é sábia. Aquilo que hoje você chama de renúncia, pode ser amanhã sua maior realização. E aquilo que hoje você chama de autenticidade, pode revelar-se como mero apego ao conhecido. A vida não foi feita para satisfazer todas as suas aspirações. E você não deveria esperar que fosse. Há grandeza em ajustar-se aos limites. Há beleza em conter-se. Porque quando você para de exigir que o mundo se adapte a você e começa a se perguntar como você pode servir ao mundo, sua consciência se expande. E com ela, o seu senso de propósito. Falo com franqueza. Se todos vivessem guiados apenas pela bússola de sua própria alma, muitos projetos coletivos ruiriam. Muitas estruturas se tornariam instáveis. Existem momentos em que precisamos que alguém renuncie ao próprio impulso para sustentar uma ordem. Essa pessoa, muitas vezes, não será celebrada. Mas será imprescindível. E você pode ser essa pessoa. Não tema ser aquela que sustenta em silêncio. Não tema escolher aquilo que ninguém vê, que não será reconhecido, que não combina com as narrativas modernas do seja você a qualquer custo. Porque o preço, às vezes, não é pago por você, mas por quem está ao seu redor. A liberdade não pode se tornar uma forma disfarçada de irresponsabilidade. E a coerência não pode ser desculpa para fugir do dever. Cada vez que você escolhe o necessário em vez do desejado, está fazendo alquimia. Está transformando energia centrada no ego em força real. Está amadurecendo. E esse amadurecimento liberta você da tirania de ter que ser você mesma o tempo todo. Permite experimentar o que significa ser parte de algo maior, mais vasto, mais duradouro do que sua identidade pessoal. Sei que isso não soa inspirador. Não foi escrito para lisonjear a alma, mas para abrir os olhos dela. Porque viver somente a partir do desejo interno pode se tornar uma prisão. Uma gaiola dourada onde tudo gira em torno de você, mas nada transcende. E uma vida que não transcende, cedo ou tarde, se torna vazia. Conheço o silêncio do laboratório, às longas horas em que ninguém te vê, em que ninguém te celebra. Mas também conheço o fogo da descoberta, aquela centelha que só se acende quando você para de olhar para si mesma e começa a olhar para além. Essa centelha, minha querida, é um tipo de iluminação que não nasce da alma, mas da própria matéria. Do real, do concreto, daquilo que se constrói com paciência e renúncia. Por isso, convido você a considerar essa outra forma de existência. Uma que não gira em torno de você, mas que, nem por isso, é menos valiosa. Uma forma de viver em que você aprenda a estar onde é necessário, mesmo que não seja onde deseja estar. Em que você se torne instrumento de algo maior, sem precisar brilhar. Porque o brilho mais duradouro é o que permanece, não o que ofusca por um instante. E se um dia você duvidar, se perguntar se está se perdendo nessa escolha, lembre-se disso. Nem sempre é preciso salvar a alma. Às vezes, basta sustentar o mundo. Se você compreendeu o que foi dito antes, saberá que, no fundo, há uma nobreza em não se exigir coerência absoluta com uma versão ideal de si mesma. Porque a identidade, tal como a concebemos, é frágil, é flutuante, muitas vezes, uma ilusão convenientemente construída para suportar o vértigo de estar viva. Por isso, quando digo que há momentos em que trair-se pode ser um gesto de sabedoria, não falo a partir do desprezo pelo interior,
mas de um profundo respeito pela complexidade do humano. É preciso entender que a vida é feita de tensões. Tensões entre o que você quer e o que pode. Entre o que sonha e o que a realidade permite. Entre o que gostaria de sentir e o que, inevitavelmente, é chamado a enfrentar. Acreditar que pode eliminar essas tensões mantendo uma fidelidade perpétua a si mesma é uma forma sutil de ingenuidade. A existência não é um poema de coerência, mas uma partitura de ajustes, de contradições, de decisões desconfortáveis. A maturidade chega quando você deixa de esperar que seu interior tenha sempre razão. Quando aceita que, às vezes, é necessário agir contra o próprio instinto, não porque esteja se traindo, mas porque há algo mais justo, mais urgente ou mais necessário que você. Não é que sua voz interna não importe, mas ela nem sempre tem a última palavra. A vida não é um monólogo entre você e você mesma. É um diálogo constante com o mundo, com seus limites, com os outros, com suas muitas exigências. Quando se observa os sistemas da natureza, as leis físicas, o comportamento das partículas, percebe-se que tudo se sustenta em relações de equilíbrio instável. Nada se mantém íntegro se não cede. Nada perdura se não se transforma. Então, por que você insistiria em manter um estado de pureza psicológica que nem o próprio universo sustenta? Eu vi, com meus próprios olhos, como a entrega ao dever constrói uma estrutura interna mais sólida do que a busca constante por autenticidade. Porque o dever é externo, sim, mas é também objetivo. Tem contornos, tem lógica, não muda com o humor ou com as estações da alma. A alma, por outro lado, é nebulosa, caprichosa, por vezes contraditória. Se você se guia apenas por ela, como construirá algo que transcenda a emoção do momento? Sim, pode doer. Pode parecer que está se perdendo. Mas às vezes, perder-se é a única forma de se encontrar em uma dimensão mais ampla. Uma dimensão em que não só você importa. Uma em que seu valor não é medido pelo quanto foi fiel ao seu desejo, mas pelo que foi capaz de conter, de sustentar, de construir com seu silêncio, com sua espera, com sua renúncia. E aqui está outra verdade que raramente se diz. Há sabedoria no adiamento. Nem tudo deve ser vivido no instante em que é sentido. Nem tudo precisa se manifestar imediatamente. A contenção é uma forma de cuidado. O atraso, uma forma de respeito por aquilo que ainda não está pronto. Aprender a postergar o impulso também é um sinal de grandeza interior. Porque quem sabe esperar torna-se testemunha de profundezas que o impulso desconhece. Mesmo no laboratório, quando as substâncias não reagem como se esperava, não as forçamos. Esperamos. Ajustamos. Repetimos. A verdadeira transformação exige tempo, e esse tempo muitas vezes parece com uma pausa, com uma contenção, com uma traição momentânea do desejo. E será que contigo não se dá do mesmo modo? Por isso, se algum dia você se descobrir escolhendo o dever em vez da sua alma, não se puna. Veja isso como parte do grande trabalho de ser humana. Porque você não veio apenas para se realizar, mas também para participar de algo maior. E participar, às vezes, exige suspender sua identidade, sua necessidade, sua urgência. O eu que se sustenta sem flexibilidade se quebra. Mas o eu que sabe ceder, adaptar-se, recuar quando necessário, encontra uma força mais profunda, a de não precisar se afirmar a qualquer custo. Essa é a força dos grandes espíritos. Não dos que se agarram, mas dos que sabem soltar. Então, não meça seu valor por quão fiel você é a si mesma, mas por quanto consegue discernir quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando parar, quando agir por si e quando agir apesar de si. Porque é aí, nessa aparente contradição, que se encontra uma verdade mais madura, mais inteira e mais útil para o mundo. E isso, minha querida, também é amor. Um amor que não se limita ao eu, mas que abraça o outro, o real, o que está além de você. Um amor que nem sempre é sentido, mas que deixa marca. Não na emoção, mas na história. E chegamos ao ponto mais sutil, e talvez mais difícil de aceitar, o da vida que se constrói nas margens do eu e não no seu centro. Porque uma vida plena não é necessariamente uma vida centrada em si mesma. Na verdade, muitas das existências mais fecundas foram aquelas que souberam se desviar do culto à identidade pessoal para abraçar causas impessoais, silenciosas e, muitas vezes, ingratas. E, no entanto, necessárias. Nem tudo o que é importante é visível. Nem tudo o que é verdadeiro se sente como tal. Há atos que não trazem prazer imediato, mas, se não fossem realizados, o mundo desabaria. E, muitas vezes, esses atos exigem que você coloque sua individualidade em suspensão. Que não siga seu impulso. Que aceite um lugar menor, calado, invisível.
E é aí, paradoxalmente, que costuma emergir a sua maior força. Porque nessa escuridão, onde ninguém te aplaude, onde ninguém vê sua luta interna, você se descobre capaz de sustentar a estrutura. De ser o alicerce, não o ornamento. De ser a coluna invisível que mantém a casa de pé, não a fachada decorativa. Nem todos conseguem fazer isso. Nem todos suportam essa forma de grandeza. Porque ela não brilha, mas constrói. Hoje, muitas vozes sussurram que o seu bem-estar é prioridade, que o seu desejo é lei, que a sua voz deve sempre se levantar. E embora isso tenha seu espaço, também pode se tornar uma prisão. A prisão do narcisismo espiritual, onde tudo gira em torno da sua experiência interior, e você se esquece de que existem outros, que existe o mundo, que existem estruturas maiores do que você. E não, isso não é conformismo. Não é resignação. É consciência estrutural. É compreender que a existência não te deve plenitude. Que você não nasceu para cumprir um propósito romântico de autorrealização. Você nasceu, simplesmente, no meio de uma trama que já estava em andamento. E o seu papel, embora digno, nem sempre será o de protagonista. E isso não te diminui, te engrandece. Porque só quem é capaz de agir sem ser visto, de oferecer sem ser reconhecido, de amar sem precisar de reciprocidade, alcança uma forma de liberdade mais profunda. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a de não depender do que recebe. E essa é uma liberdade que não grita, que não exige, mas que transforma, com uma eficácia que o emocional raramente alcança. A verdade é que supervalorizamos o imperativo da autenticidade. Transformamos a autenticidade numa obrigação emocional. E isso pode se tornar tirânico. O que acontece quando você não sente nada? Quando não sabe quem é? Quando o que deseja não pode ser atendido? Você desiste? Renuncia à sua responsabilidade? Não. Você continua. AGE. Responde. Não porque se sinta alinhada, mas porque sabe que é o certo. É aí que nasce a ética da ação sem aplauso, da decisão sem recompensa, do trabalho sem glória. E isso, por mais árido que pareça, é uma das formas mais elevadas de humanidade. Porque não espera nada, porque não depende de nada, porque se oferece mesmo quando não há retorno. Essa ética é o que sustentou civilizações, o que permitiu que as coisas continuassem. Não são os impulsos pessoais que constroem o coletivo. São as decisões difíceis, os sacrifícios silenciosos, as escolhas que muitas vezes nem foram escolhidas, mas assumidas. E sim, haverá cansaço, haverá solidão, haverá momentos em que você se perguntará se tudo isso faz sentido. Mas talvez o sentido não esteja no resultado, e sim na disposição, na maneira como você escolhe estar no mundo, mesmo quando o mundo não te devolve o que esperava. Essa disposição, essa postura, é o que te torna uma presença transformadora. Às vezes, o gesto mais autêntico que você pode ter é agir contra si mesma. Não porque se odeia, não porque não se valoriza, mas porque sabe que o eu não é o centro de tudo. Porque intui que há algo mais sagrado do que a própria satisfação, a continuidade da vida, a coerência do mundo, a dignidade do dever cumprido. Então, não se assuste se um dia se descobrir vazia de si. Talvez esse vazio seja o berço de uma forma mais profunda de serviço. Uma que não precisa ser sentida, apenas sustentada. E a partir daí, talvez, nasça uma forma de plenitude que já não tem nome. Porque deixou de girar em torno do eu. E começou a girar em torno do mundo. Agora você sabe. Não há mais volta quando uma verdade desperta dentro de você. Você sentiu isso. Não na mente, mas no corpo. No invisível. Você caminhou entre palavras como quem percorre a própria alma. E se algo disso tocou uma ferida antiga, ou acendeu uma chama esquecida, é porque essa mensagem era para você. Mas isso não termina aqui. Essa jornada está apenas começando. Há muito mais a explorar, a curar, a desenterrar dentro de você. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma dessas revelações. E se sentiu que isso era importante, compartilhe com quem também está pronta para lembrar quem é. Me conte nos comentários qual parte ressoou com você. O que você descobriu sobre si mesma ao ouvir isso. Obrigada por chegar até aqui. Obrigada pela sua presença. E, acima de tudo, obrigada por não desistir de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, não se esqueça de você. Nunca mais.